Muita gente olha para o empresário bilionário e pergunta logo de cara como que ele consegue ser tão calmo esse cara. Ele liderando um império de quase $1 bilhão, funcionário pra caramba, múltiplas empresas. E foi exatamente essa pergunta que o youtuber e empresário fez pro bilionário Larry Janeski. E a resposta dele foi uma daquelas que parece simples no começo, mas muda completamente a forma como você enxerga liderança e negócio. Mas antes de entrar na resposta, o que o Larry falou, eu vou te situar para você entender quem são esses dois caras que tá aparecendo aqui no vídeo. Noah Kagan, empreendedor americano, ele é conhecido pela trajetória no Vale do Silício, ele foi um dos primeiros funcionários do Facebook, ele criou múltiplas empresas e hoje ele tem a Epson, uma empresa avaliada em centenas de milhares de dólares, que ajuda startup e criador de conteúdo, criadores de outras empresas a crescerem, oferecendo softwares e soluções mais acessíveis. Além disso, ele é youtuber, produzindo conteúdos que compartilha, cara, muitas lições de forma simples, prática, divertida, eu gosto muito do conteúdo dele. E já o Larry Janeski é um bilionário americano, fundador da Basement Systems, uma empresa que começou pequena e hoje ela é referência mundial em impermeabilização. Ela oferece impermeabilização em reformas de fundações, de casas, enfim. E ao longo dos anos ele construiu um império empresarial, com múltiplas empresas, milhares de funcionários, mas uma filosofia de liderança centrada em pessoas e processos, tá? Os dois são empreendedores incríveis em níveis diferentes de trajetória, mas com a mesma paixão. Entender o que faz um negócio realmente se dar bem, se dar certo, ser um negócio bem sucedido. Tá, beleza. Agora que você já entendeu quem são esses caras, vamos voltar pro que o Larry disse, tá? Pra resposta. Como que você consegue estar em paz sendo bilionário, dono de múltiplas companhias? Ele falou uma frase em inglês que poucos entendem de cara, que é o seguinte: ship flows uphill, que traduzindo é o seguinte: os piores problemas, aqueles que ninguém consegue resolver, sobem até o líder. E isso é uma verdade em qualquer empresa. Não importa se você tem uma startup com 5 funcionários ou se você tem uma companhia com 5.000 funcionários. Se o problema é realmente complicado, ninguém consegue dar um jeito, vai subir para a mesa do CEO. Não tem jeito. E é assim em qualquer empresa, independente do tamanho dela, tá? Mas é aí que surge a dúvida. Se o topo é o lugar aonde vão os maiores problemas, como que tem gente que tá lá em cima e parece viver em paz? E na verdade eu vivo assim dentro da minha empresa, mas depois eu conto sobre a minha empresa. Eu vou falar agora sobre o Larry. Mas o Larry trouxe uma lição. Ele pegou o celular dele, mostrou que tava no ligado, que não tava no silencioso, e adivinha, cara, na verdade não tava tocando. Ele tava lá, o celular tava funcionando normal. E a real é que isso me deixou intrigado, assim, eu fiquei curioso quando isso daí aconteceu. Porque assim, uma coisa é eu liderar o meu time, 15 pessoas, outra coisa é um cara que tem centenas de milhares de pessoas praticamente, o cara tem 5.000 funcionários, ele tá em paz com o celular do lado dele, não toca, não tava no desligado, mas por que ninguém precisa interromper ele? Foi isso que eu pensei. E a resposta, na verdade, é simples e profunda: estrutura. O Larry montou um time bom, um time que resolve, um time que fica. E isso é mais raro do que parece. Muitos empreendedores acabam cometendo o mesmo erro, né? Eles tratam as pessoas como peças substituíveis. Eles contratam rápido, demitem rápido e depois se perguntam por que não consegue crescer de uma forma sustentável. Por que isso acontece? Detalhe, mas isso não quer dizer que você precisa manter um funcionário a qualquer custo, tá? Independente do desempenho dele. O fato aqui não é a demissão, mas sim uma estrutura inicial para a empresa crescer de uma forma sustentável. Mas foi aí que ele soltou uma frase que sinceramente devia estar pendurada na parede de toda empresa. Se você troca a equipe a cada 24 meses, ou seja, a cada 2 anos, é como se você estivesse recomeçando a empresa do zero. Cara, isso na verdade mexeu comigo, porque eu tenho pessoas aqui que estão há muitos anos comigo e tem pessoas que estão de uma forma mais recente. E essa frase carrega um peso enorme, porque pense comigo, se ninguém ficar tempo suficiente, ninguém fica bom o suficiente. Você nunca chega no ponto da excelência, como se cada vez que alguém vai embora, levasse junto não só o conhecimento técnico, mas também o know-how da cultura, os erros que já foram evitados, as soluções já testadas, e é isso que a gente chama no mundo dos negócios de custo de rotatividade, ou turnover. Não é só financeiro, é cultural, é estratégico. Uma empresa que tem turnover permanentemente, ela vive patinando. É como correr numa esteira, você está em movimento, mas não sai do lugar. Agora, quando você consegue construir um time estável, que pertence, que domina os seus papéis, cada um sabe o que tem que fazer, cara, é aí que na verdade algo mágico começa a acontecer. O líder deixa de ser um bombeiro que fica apagando incêndio, e eu já fui esse cara, e passa a ser só um arquiteto que constrói uma estrutura. Esse é o ponto central da liderança. Um verdadeiro líder não é aquele que
que resolve tudo. Não tô falando para você sair completamente do operacional, seja lá qual for da sua função, mas um bom líder é aquele que cria um ambiente onde as coisas se resolvem, sem ele estar lá presente o tempo todo. E isso é uma mudança de mentalidade muito grande, porque a maioria dos empreendedores começa com a ideia de que precisa estar em todas as frentes: marketing, financeiro, administrativo, operação, produto, atendimento, comercial, cara, em todas as frentes. Só que existe um limite. E se você não entende o conceito de delegação inteligente, você nunca vai ter paz, você nunca vai ter sossego na tua vida. Não tô falando para você viver de férias, é diferente. Delegar não é simplesmente passar a tarefa, é criar um processo, é dar autonomias para as pessoas, começar a treinar elas para que elas tomem as decisões baseadas no que você construiu. É sobre uma governança organizacional, estruturar a responsabilidade, garantir que cada mais área tenha clareza do seu papel e de que o time tenha os recursos para começar a agir sem depender do chefe o tempo todo. Quando isso acontece, a empresa deixa de ser um peso nos ombros do fundador e passa a ser um organismo que funciona por conta própria. Na verdade, a engrenagem já está girando. E é por isso que o Larry consegue ficar tranquilo. Não porque existem problemas. Cara, problema todo mundo tem, sempre vai existir. Mas o porquê os problemas são resolvidos na base. E isso serve não só para grandes empresas, tá? Até mesmo para quem já está começando. Essa visão já faz diferença. Eu tive isso bem no início da minha empresa. Porque todo empreendedor precisa responder a seguinte pergunta: eu estou construindo um negócio que depende de mim ou um negócio que funciona apesar de mim? Se a resposta for depende de mim, então você não tem uma empresa. Você tem um emprego disfarçado. Você tem uma autoempresa, você tem um autoemprego. A paz na liderança não vem da ausência dos problemas, vem da presença de estrutura. E essa é a verdadeira liberdade empreendedora. Quando eu criei a minha produtora, a minha primeira empresa, na verdade minha segunda empresa, eu comecei da forma como quase todo brasileiro começa, fazendo tudo, basicamente. O empreendedor brasileiro é diferente do empreendedor americano. O empreendedor americano é aquele empreendedor do crédito. É aquele empreendedor que tem uma ideia, um projeto, pega o dinheiro no banco, vai e executa. O empreendedor brasileiro, normalmente é aquele cara que tá correndo atrás de um sonho ou o cara que ficou desempregado e tem que começar fazendo bolo, sei lá, vai fazer alguma coisa no Instagram. Então assim, eu comecei prestando serviço e fazia tudo. Eu fazia comercial, atendimento, vendas, gravação, pós-produção. Eu comecei minha produtora fazendo exatamente tudo. Era um computador do lado de uma máquina de lavar que ficava dentro do quarto da minha avó. Era essa a minha empresa e eu fazia tudo. Só que logo no início, quando eu comecei a ter volume, eu entendi que eu não podia ficar ali no operacional. Então eu criei uma estrutura enxuta pra gente começar a atender as empresas, onde eu ficava mais no atendimento e no comercial, e eu comecei a delegar o meu gosto, as minhas coisas, a minha visão de direção. Eu atuava como diretor, até hoje eu faço isso na produtora, mas eu criei uma estrutura onde eles tinham autonomia e poder de decisão para decidir o melhor com base no que eu queria. E essas pessoas que começaram comigo, elas me ajudaram a construir a empresa de uma forma exponencial. Então assim, elas ficaram comigo durante muitos anos. Durante esse tempo, algumas pessoas entraram e saíram da empresa no decorrer dos anos, porque isso é normal em qualquer empresa, problemas na vida das pessoas, a empresa a gente perde cliente, enfim. Mas eu sempre fiz questão de manter uma estrutura muito sólida, muito forte. Hoje a minha empresa não depende de mim exatamente o tempo todo. Eu tô presente, mas eu não preciso estar ali no operacional o tempo todo. Então as coisas começam a rodar dessa forma quando você entende que você fazer uma base bem estruturada é o que vai garantir o crescimento da empresa, para você começar a dedicar energia aonde realmente interessa. Se você gostou desse vídeo, curte, segue, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que tá empreendendo, que tá dando murro na ponta da faca, não consegue crescer, que precisa olhar para dentro de uma outra forma. Eu falo muito aqui na BR Academy sobre sistema organizacional, que é esse organismo vivo dentro das empresas. Hoje eu tenho a habilidade de conseguir enxergar o que tá por trás do problema que as pessoas não conseguem entender. Então assim, se você gostou desse vídeo, curte, segue, compartilha e continua seguindo a gente aqui na BR Academy, que tem muito conteúdo vindo por aí sobre empreendedorismo, inovação e estrutura desse ecossistema, tá? Sistema organizacional e liderança de uma forma sustentável a longo prazo. Valeu!